Olá, internautas que estão conectados conosco no 8º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. Meu nome é Verônica Azevedo, eu resido em Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou trabalhadora da FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec. E hoje estamos aqui para participar deste congresso que nos traz grandes informações, grandes ensinamentos, e rogamos a Jesus, o Mestre de nossas vidas, que possa nos amparar e nos auxiliar. Este congresso, nós estamos estudando o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de autoria de Leon Denis. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1908. Então, nesse ano de 2023, são 115 anos da primeira edição do livro. E é um livro riquíssimo de ensinamentos. É uma obra clássica da doutrina espírita. No dia de hoje, para as nossas reflexões, nós vamos nos situar num capítulo que está na segunda parte do livro. Esse livro tem 3 partes. Essa segunda parte fala do problema do destino. E o capítulo que nos cabe é o capítulo 18, onde Leon Denis vai dissertar sobre justiça e responsabilidade, o problema do mal. É um capítulo grande, é um capítulo extenso, é um capítulo com muitas informações, e quando a gente se depara com o título, dá vontade de chorar, porque o que vem por aí, né? Mas se a gente fizer uma inversão nesse título, eu acredito que fica um pouco mais fácil. A intenção de Leon Denis é falar sobre o problema do mal, que traz para cada um de nós responsabilidades, e estas responsabilidades são administradas por uma justiça divina. Essa justiça divina está inscrita na nossa consciência. Ele então vem nos falar desses aspectos, sobre principalmente o que acontece quando nós nos deparamos na nossa jornada com o mal. E para falar disso, e a primeira palavra que vem, no título do capítulo, que é justiça, ele está falando sobre a justiça divina, a justiça de Deus, não a justiça dos homens, que muda de tempos em tempos, que muda de acordo com as civilizações, com o aprimoramento da humanidade. Ele vem falar de algo muito superior a isso. Recordamos então uma frase de Jesus, que está escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27, quando Jesus diz: a cada um será dado segundo as suas obras. Esse é o critério da justiça divina. Jesus resume todas as leis que regem as questões ético-morais nessa frase. A justiça dos homens, ela se alicerça, ela se baseia no arbítrio, segundo a visão dos magistrados. O que significa isso? Quando alguém é sentenciado, o peso dessa sentença vai depender do juiz que está julgando aquela causa. É claro que ele tem várias leis e vários recursos para chegar naquela sentença final. Porém, 2 pessoas que cometeram o mesmo crime diante da justiça humana podem ter sentenças diferentes, porque várias situações e circunstâncias estarão embutidas nessa sentença final. Mas com a justiça de Deus, com a justiça divina, é diferente. As consequências dos atos se dão de forma direta e natural, sem intermediários. Em caso de uma falta qualquer, a penalidade se estabelece de maneira natural
E cessa também naturalmente, com o arrependimento efetivo e a reparação da falta. Importante destacar que na justiça divina não há dois pesos e duas medidas. As leis divinas são imutáveis e imparciais e não podem ser enganadas. Vamos tentar dar um exemplo para simplificar essa justiça divina. Uma pessoa que toma veneno. A consequência no corpo físico desta pessoa, nós sabemos qual é. Não depende de ninguém acusá-la, não depende de ninguém dizer se vai ou não vai acontecer, não depende dessa pessoa ser homem ou mulher, adulto ou criança, rico ou pobre, religioso ou ateu. A consequência daquele ato, liberado pela própria pessoa, pela sua vontade, já vai trazer em si as consequências desse ato. Assim é a lei divina. Não é um castigo dado por Deus. Existem as suas leis, perfeitas e imutáveis, feitas por Ele, e aqueles que fogem a essa lei têm como consequência uma penalidade, que é natural, que é uma consequência natural respondendo ao ato praticado. Isso é muito importante porque muitas vezes nós nos deparamos com dores, com sofrimentos, que muitas vezes nos revoltam e nós perguntamos: cadê Deus? Porque Deus permite que isso aconteça. O que acontece é que Ele já estabeleceu as suas leis. E aquilo que está sendo dramático aos nossos olhos são simplesmente fatos de que são consequências de outros atos. Podem ter sido feitos nesta atual encarnação, podem ter sido feitos em outras reencarnações passadas. Um momento, essas consequências vêm. Leon Denis, então, tem dois objetivos centrais neste capítulo 18. Ele vai mostrar para a gente que a sucessão das existências, ou seja, as reencarnações, elas apresentam como uma obra de capitalização e aperfeiçoamento, e que a justiça se torna patente no universo. O que é uma obra de capitalização? Quando nós falamos de uma capitalização financeira, a gente lembra do que é. É um dinheiro que é aplicado e que no final de um período eu posso recolher aquele dinheiro com um montante mais alto. Então eu vou investir para que no futuro eu tenha um acúmulo daquilo que eu investi. As sucessivas existências agem da mesma forma. Cada vez que nós reencarnamos, cada vez que nós tomamos um corpo de carne, nós temos experiências. Essas experiências vão acumulando, vão permitindo uma capitalização, que pode ser positiva ou não tão positiva assim, mas que vai naturalmente trazer o aperfeiçoamento do ser imortal. E essa justiça, onde está baseado tudo isso, se torna patente, indiscutível, evidente, claro, em todo o universo. Porque essa lei divina não há privilegiados e não há também aqueles que são deserdados ou abandonados. Ele vai falar também para nós que evidenciar o mal é apenas um estado transitório do ser em via de evolução para o bem. O mal que nós ainda encontramos, que nós ainda fazemos, que nós ainda sentimos, é temporário. Vai chegar um determinado momento que ele não vai existir mais. Quando que vai chegar esse momento? Quando nós tivermos evoluído a tal ponto de praticarmos apenas o bem. Nós estamos numa fase evolutiva que nos deparamos com ele. Nós vivemos num planeta que nos deparamos com o mal. Isso é muito importante para a gente compreender o contexto em que vivemos e as situações pelas quais passamos e muitas vezes nos deparamos. Ele vai começar este capítulo falando então que a lei dos renascimentos rege a vida universal, porque toda essa segunda parte do livro ele vem falando sobre as reencarnações. Então ele está querendo dizer que esses renascimentos regem a vida universal. Tudo no universo passa por esse processo.
Se nós pararmos para analisar a transformação dos vegetais, plantamos uma semente que vai nascer, uma planta que vai crescer, que vai se reproduzir e em um determinado momento vai deixar de existir. E quando ela deixa de existir, se ela está numa terra propícia, dali mesmo já vai frutificar, já vai renascer uma outra planta. Também se repete isso com os animais, que também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Se acontece isso no reino vegetal e no reino animal, por que seria possível que só o homem ficasse de fora do alcance dessa lei? Se nós pararmos para olhar na natureza, tudo é um ciclo. Termina-se o outono, chega o inverno. Termina o dia, chega a noite. Termina as nossas atividades diárias, chega o horário do descanso. Tudo é cíclico, tudo se renova. Então não tem como o homem ficar diferente, indiferente e ficar fora de todo esse processo. Leon Denis então diz que tudo o que tem vivido reviverá em outras formas para evoluir e aperfeiçoar-se. Esse é o objetivo das sucessivas vidas pelas quais nós passamos. A natureza não nos dá a morte senão para dar-nos a vida. Quando uma semente morre, na realidade ela morre para dar vida ao broto que está surgindo ali. Há uma mudança, há uma transformação. A morte nós muitas vezes encaramos como um fim, como o término de algo, mas na realidade é um processo de transformação. Deixa de existir de uma forma para continuar existindo, mas de uma outra forma. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 25, Allan Kardec faz a seguinte pergunta, o seguinte questionamento: é um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la, uma vez que nós estamos vindo nesse processo reencarnatório, que estamos nos deparando com o problema do mal muitas vezes? É porque somos espíritos culpados e por isso precisamos passar por este processo de sofrimento? E os espíritos dizem a ele: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. É um processo de progresso. Para que possamos chegar lá na frente, precisamos dar os primeiros passos lá atrás. Existe uma lei que é uma lei de progresso, onde todos nós estamos submetidos a ela. Para progredir, há necessidade de se aperfeiçoar, de se passar por experiências, de se aprender com essas experiências, de evitar os equívocos cometidos, porque já sofremos as consequências deles. Esse processo, então, dessa passagem dos espíritos pela vida material é de aprendizado, é de melhoria. Ninguém recebe um planejamento reencarnatório para sofrer apenas, para desistir, para que não avance, para que fique parado. Não! Todo espírito que reencarna vem com o objetivo de se melhorar, de evoluir, de progredir. Todos nós recebemos uma carta de autorização, vamos dizer assim, para que pudéssemos reencarnar, e alguém nos disse assim: vai e acerta, vai e melhora, vai e volta melhor do que como você está indo. Agora nós temos o livre-arbítrio, nós podemos aproveitar as oportunidades ou não, podemos avançar ou não, mas todos nós, quando aqui chegamos, viemos com esse objetivo de nos melhorarmos, de aprendermos com as nossas experiências. E eles continuam: sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir
tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Quer dizer então que não há privilegiados na lei divina? Não. Mas por que então às vezes eu olho para alguém e parece que a vida dele é um mar de rosas? Será? Temos certeza do que aquela pessoa está enfrentando? Podemos julgar só pelas aparências? Cada um vai ter alguma coisa que vai precisar passar pela experiência para se aprimorar. Mas fulano é uma pessoa abastada, Beltrano é uma pessoa que vive na miséria. Aquele que veio com a experiência da miséria é necessária para o seu aprimoramento. Aquele que veio na abastança também. Cada um dentro daquilo que está necessitando experienciar para assim melhorar-se. E não terminou ainda, os espíritos continuam. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Vai chegar um momento que não vai precisar mais encarnar? Vai. Jesus não precisa. É só a gente chegar igual a ele. E esse é o nosso objetivo. Porque se foi possível para ele, é possível para qualquer um. Porque lembra que eu disse que na lei de Deus não há privilegiados. Jesus não foi criado do jeito que nós o conhecemos. Ele foi criado um espírito simples e ignorante como todos os espíritos. E que foi evoluindo. E que foi progredindo. E que chegou ao patamar que chegou. Esse espírito não tem necessidade de encarnar. Mas ele encarnou uma vezinha aqui na Terra. Para nos ajudar, para nos dar exemplo. Uma missão, aquilo que ele fez. Ele não precisava encarnar para evoluir, para progredir. Mas nós estamos ainda num processo bem iniciante da nossa jornada evolutiva. Então nós precisamos. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. É só aproveitar as experiências. Como é que eu aproveito as experiências? Não reclamando, tendo paciência, tendo tolerância, compreendendo, se esforçando, tendo boa vontade. Porque também não adianta sentar e chorar e esperar cair do céu. Trabalhando, se esforçando para melhorar. Tudo isso é contabilizado na nossa carteirinha, no nosso caderninho, quando a gente veio para cá. Você fez isso aqui que não foi legal, mas em compensação você fez tanta coisa que foi boa. Tudo é computado. Nós temos lá uma carteirinha de contabilidade. Então esses espíritos que estão mais à nossa frente, porque aproveitaram melhor as oportunidades que tiveram, ou, como Jesus, foram criados bem antes da gente. Então já tiveram uma experiência de evolução maior do que a que nós estamos tendo. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, caso em que ela se lhes torna um castigo. E essas palavras foi do Espírito São Luís. Mas aí você falou que não é castigo. Não é. Ela se torna um castigo aos nossos olhos. A dor é tanta, o sofrimento é tanto, e a gente não consegue entender por que estamos passando aquilo, e nós mesmos denominamos aquela dor, aquele sofrimento. Isso é um castigo de Deus. Joguei pedra na cruz, devo ter salgado alguma coisa na Santa Ceia, né? A gente não fala assim? Mas não existe castigo divino. Existe uma resposta, uma consequência de atos equivocados que nós já cometemos. Leon Denis então diz neste capítulo: a alma deve conquistar um por um
todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade. E para isso precisa do obstáculo, precisa da natureza resistente, hostil mesmo, da matéria adversa. Porque, por incrível que pareça, são essas dificuldades que nos impulsionam para frente. Pode observar que quando a situação está tranquila, a gente não se movimenta muito. Mas quando a dor bate na nossa porta, a gente quer mover mundos e fundos para poder resolver aquela situação. Então, ainda no estágio evolutivo que nos encontramos, esses obstáculos, essa natureza resistente, hostil, essa matéria diversa, ainda é a mola propulsora para nos impulsionar para frente, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços e formam a sua experiência. Então, diante desse sofrimento, diante desses obstáculos, os nossos esforços aumentam, se enrijecem e acrescentam na nossa experiência. Daí também, nos estágios inferiores da vida, a necessidade das provações e da dor, a fim de que se inicie sua sensibilidade, ao mesmo tempo se exerça sua livre escolha e cresçam a sua vontade e a sua consciência. Diz ele então que é indispensável a luta para tornar possível o triunfo e fazer surgir o herói. Heróis e heroínas seremos quando conseguirmos vencer essas lutas, essas batalhas e adquirirmos o conhecimento que elas nos trazem. Aí sim nós vamos alcançar esse triunfo. Cumpre então que haja o sofrimento físico e a angústia moral para que o espírito seja depurado. Ele consegue se depurar? Nem todos. Muitos encaram o sofrimento físico ou uma angústia moral com muita revolta. E isso não ajuda, isso não acrescenta. Ele não está aprendendo nada com aquela experiência. É preciso que a gente pergunte-se: por que eu estou passando por isso? Qual o objetivo dessa experiência da minha vida? O que Deus quer me mostrar? O que eu preciso fazer diferente? São esses questionamentos que nós devemos fazer. Só se conhecem, saboreiam e apreciam os bens que se adquirem à própria custa, lentamente, penosamente. Vocês já devem ter escutado falar, de herdeiros que herdam grandes fortunas sem nenhum esforço e que detonam aquela herança em pouco tempo, porque não sabe o sacrifício que foi para conquistar. Mas quando a gente conquista uma coisa com esforço, penosamente, lentamente, com sacrifício, aí a gente saboreia aquela vitória. A gente aprecia aquele bem, aquela vitória. A alma, se fosse criada perfeita, como querem certos pensadores, alguns filósofos trazem esse questionamento, seria incapaz de aquilatar e até de compreender a sua perfeição e a sua felicidade, porque não se dá valor àquilo. Se nós já tivéssemos sido, porque às vezes também alguém questiona: puxa vida, eu tenho que passar por isso tudo, por que Deus já não me fez perfeito? E qual o valor que você ia dar a essa perfeição? O mesmo valor que os herdeiros que detonam a fortuna, que recebem de mão beijada? Daí essa necessidade para que a gente conquiste e valorize essa felicidade quando nós a encontrarmos. Porque viver para o espírito é agir, é crescer, é conquistar sempre novos títulos, novos méritos, um lugar cada vez mais elevado na hierarquia luminosa e infinita. Porque essa escala não tem fim. Jesus é um espírito de alta envergadura? Sim. O de mais alta envergadura que nós conhecemos. Não existe só ele, mas que nós conhecemos é ele. E ele não está parado no tempo, ele continua evoluindo,
porque essa evolução, ela é infinita. Nós então vamos caminhando e vamos chegando e vamos aprendendo, vamos nos aperfeiçoando e cada vez mais nos aproximando de quê? Dessa hierarquia luminosa, desses espíritos de luz, desses espíritos que com Ele governam o nosso planeta, que com Ele tem uma bondade extrema, tem uma inteligência extrema, tem uma moralidade, onde não tem nenhum resquício de mal. Então nós precisamos ir nos depurando para que a gente também chegue nesse patamar. E para chegar lá, para merecer, é necessário ter penado, lutado e sofrido. Nossa, o Leon Denis foi uma coisa, né? Ele está nos botando muito para o alto. Ele está simplesmente mostrando que as nossas dificuldades fazem parte de um processo. Vamos lembrar os nossos tempos de estudante. Nós não passamos aperto. Não tinha algumas matérias difíceis, complicadas? Não tinham provas que a gente estudava e não conseguia ir bem? Faz parte do processo. Para que se consiga merecer alguma coisa, é necessário isso tudo. E ele diz, para gozar da abundância, é preciso ter conhecido as privações. Às vezes nós olhamos para um irmão nosso que sofre tantas privações e a gente fica imaginando, nossa, que dificuldade que ele deve estar passando. Sabe que às vezes a dificuldade não é nem tão grande, porque ele não conhece a abundância. Ele sempre viveu aquela é a realidade dele. Mas se ele tiver uma oportunidade de progresso e de melhoria, aí sim ele vai ter um comparativo. E isso vai ajudar. Aí ele dá valor àquilo que ele conseguiu. Então, para apreciar a claridade dos dias, é essencial haver atravessado a escuridão das noites. A dor é a condição da alegria e o preço da virtude. E a virtude é o bem mais precioso que há no universo. Através, então, dos ciclos do tempo, todos se aperfeiçoam, todos se elevam. Todos, mesmo aqueles que eu posso trazer na tela do meu pensamento, que eu julgo como alguém totalmente fora das leis humanas, aquelas criaturas que estão à margem da sociedade, sim, todas. Porque lembra, não tem privilegiado, mas também não tem deserdados, não tem também abandonados. Cada um, então, de acordo com o seu ciclo de tempo, vai se aperfeiçoar, vai se elevar e vai progredir. Os criminosos, lá do passado, de séculos e séculos atrás, eles continuam progredindo e melhorando. E poderão vir a ser os sábios do futuro. Isso que é bonito na lei de Deus. Ninguém fica eternamente preso ao mal. Ele é passageiro, ele é temporário. Nós é que muitas vezes custamos a entender isso. Nós que até hoje, mais de 2000 anos depois, ou nós, mas irmãos nossos de outros credos religiosos, malham Judas. Judas já está lá na frente. Aquilo já passou. O principal envolvido na história, que foi Jesus, já perdoou Judas há muito tempo. E nós ainda temos irmãos nossos que põem, né, aqueles bonecos em poste e fica malhando Judas. Gente, já progrediu. Já reencarnou como Joana d'Arc. Já libertou a França. Já está na frente. Por quê? Porque todo mundo se aperfeiçoa e se eleva. Os nossos defeitos, um dia, serão eliminados. Os nossos vícios, as nossas chagas morais, elas serão curadas. As almas frívolas, tolas, fúteis, tornar-se-ão sisudas. A gente usa a palavra sisuda para mal-humorada, né? Nossa, fulano é sisuda, está de cara feia. Mas sisuda é pessoa que tem serenidade, tem seriedade. Então aquelas pessoas tolas, banais, fúteis, vão se transformar em pessoas sérias, sóbrias, prudentes, serenas. As inteligências obscuras vão se iluminar. Todas as forças do mal
ter-se-ão transformado em forças do bem. Ele está mostrando para a gente, então, uma perspectiva muito boa. Se as coisas não estão tão boas hoje, mas elas podem melhorar. Claro que isso não é um ato milagroso. Quando é que as coisas vão melhorar? As coisas vão melhorar no nosso país quando o presidente for A ou B. As coisas vão melhorar na nossa cidade quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. O nosso planeta vai melhorar quando todo mundo for espírita. Não. Planeta, o país, a cidade vai melhorar quando nós melhorarmos. Quando cada um de nós for uma pessoa melhor. A sociedade toda vai ser melhor. E, consequentemente, nós vamos ter a mudança no nosso âmbito familiar, social, profissional, de cidade, de estado, de país e de mundo. Não podemos esperar de fora para dentro. As coisas acontecem de dentro para fora. Quando a gente pensar mais no outro, quando a gente for mais empático, quando a gente for mais solidário, aí o mundo vai ser legal. Já existem lugares assim, bons de se viver. Por quê? A sociedade daquele lugar cultua viver bem. Então isso vai acontecer um dia com a gente também. Então quantas reencarnações serão necessárias? Já não estou aguentando essa, né? Então vai me falar que eu tenho muitas pela frente, como é que vai ser? Leon Denis diz: será sem dúvida indispensável um grandíssimo número delas para operar mudanças, para expurgar as imperfeições, para fazer desaparecer as asperezas dos caracteres e transformar almas de trevas em almas de luz. Nós não temos um número determinado. Fulano vai precisar de X reencarnações, Beltrano. Depende de cada um. E Deus vai nos dando oportunidade. Quantas forem necessárias para a gente ir se depurando, para a gente ir melhorando. Mas só é poderoso e durável aquilo que teve o tempo necessário para germinar, sair da sombra, subir para o céu. A natureza não dá saltos. Então nós vamos gradativamente, lentamente. Vamos imaginar que nós temos aí um rol de 10 imperfeições para a gente eliminar. A gente reencarna com o propósito de eliminar uma. Só que em vez da gente eliminar essa, a gente às vezes angaria mais umas 5, 6. Aí já fica aumentando. A gente precisa de mais uma. Quando a gente está no plano espiritual, a gente acha tudo muito fácil. Então a gente fala assim para os amigos espirituais antes da gente reencarnar: não, pode me mandar. Manda esse parente difícil, manda esse trabalho aí que eu vou penar, pode mandar aí um vizinho chato, pode mandar tudo que eu vou dar conta. Os amigos espirituais riem e falam: não dá não. Quando chega lá, coisa diferente, né? Então mandou uma, não, vou te dar meio. E quando a gente chega aqui, ai, que cruz pesada que eu estou carregando, eu estou me arrastando. Se fosse realmente o peso das consequências de atos errados, a gente às vezes não conseguia nem se levantar. Mas a bondade divina divide em muitas parcelas, para que a gente possa se reestruturar, se reequilibrar diante da lei de Deus. Então a reencarnação, ela explica a desigualdade das condições humanas, por que um tem tanto e o outro tem tão pouco, por questões de experiência. Aquele que teve pouco, de repente ele já teve muito e não soube lidar com isso. Então agora ele precisa ver o outro lado da moeda para ele entender. Aquele homem que maltratava a mulher, que judiava, que batia, de repente tem que reencarnar no Afeganistão, no Irã, como mulher. São as desigualdades das condições humanas. Para quê? Para que possa compreender e se aperfeiçoar. A variedade infinita das aptidões, das faculdades, dos caracteres. Por que alguém tem uma tendência para a música, o outro não? Por que alguém sabe pintar, colorir muito bem e o outro não sabe nem segurar num lápis? A reencarnação explica isso. Por que existem crianças que nunca aprenderam música, vê um piano, senta e sai dedilhando? Porque isso já está no seu HD, isso já são registros de outras encarnações. Como existem aqueles que têm dificuldades de aprendizagem. Cada um no seu processo, cada um na sua evolução. Então a reencarnação explica os mistérios perturbadores e as contradições da vida e
resolve o problema do mal. Porque ele é um processo que vem seguindo junto com as nossas reencarnações. Então, a lei de justiça é a lei que vai governar os mundos. E essa lei de justiça é que vai explicar para a gente por que nós estamos nos deparando com o mal. Por causa da nossa responsabilidade nas nossas atitudes. Leon Denis fala também sobre uma visão do mal em 2 grupos. Ele fala sobre os materialistas evolucionistas e ele fala também para os espíritas, que era a doutrina que estava iniciando naquela época. Leon Denis ele deu continuidade aos estudos da doutrina espírita, principalmente depois da desencarnação de Allan Kardec. Então, até onde Kardec foi, Leon Denis deu continuidade àquilo ali. Ele deu um aprofundamento, em muitas coisas que estão nas obras basilares da codificação espírita. Ele veio falar para a gente, então, que para os materialistas evolucionistas, eles afirmam que o mal e a dor são constantes e são universais. Que o mal sempre há de reinar na humanidade. Com o progresso da humanidade, o mal vai decrescer, mas será mais doloroso porque a nossa sensibilidade física e moral irá aumentando. Então, para esse grupo de pessoas, o mal vai diminuir, mas mesmo o mal pequenininho que ainda possa vir a existir, vai nos machucar tanto porque nós vamos estar com a sensibilidade muito mais aflorada. Então, necessário sofrer e chorar sem esperança, sem consolação no caso de uma catástrofe irreparável. Muito triste, né? Muito triste. Em outras palavras, gente, sofre mesmo que não vai ter jeito não. Vai se deparar com o mal aí. Faz parte e não tem saída, não tem luz no final do túnel para os materialistas. Mas ele vem falar também do problema do mal para o novo espiritualismo, para as orientações que os espíritos trouxeram e que Kardec metodologicamente codificou nas 5 obras. Esses dizem: o mal é apenas o estado transitório do ser, medida de inferioridade dos mundos e dos indivíduos. Ué, como assim? Existe mundo que não tem mal? Tem. Porque cada mundo de acordo com a evolução daqueles que o habitam. Sanção do passado, erros cometidos no passado. E aí as consequências vêm, num momento vêm. Via de evolução para o bem, é o caminho. Para chegar lá no bem, para alcançar o bem, nós vamos ter que passar por ele. Toda escala comporta graus. Então existe uma escalada evolutiva e que dentro dessa escala evolutiva existem graus. Esses graus são degraus, que são bem largos. Às vezes nós estamos um grupo grande no mesmo degrau, mas alguém está bem no início do degrau, o outro já está lá no finalzinho, próximo do degrau seguinte, Então são muitas diferenças que existem, às vezes no mesmo patamar. Vidas terrestres representam graus inferiores da ascensão. Por que ele está dizendo isso? Porque esse planetinha nosso, lindo e maravilhoso, é ainda um dos planetas, na escala de planeta, bem inferior. Então como é que a gente vai encontrar aqui um mar de rosas? Não tem jeito. Se a gente quer viver no mar de rosas, a gente tem que aproveitar a oportunidade aqui para dar uma alavancada no nosso progresso. Aqui nós vamos ter momentos de dores e momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de felicidade, momentos. Então, por que o mal impera no nosso planeta? Tudo ao redor de nós demonstra a inferioridade do planeta em que habitamos. Muito inclinado sobre o eixo, a sua posição astronômica é a causa de perturbações frequentes e de bruscas mudanças de temperatura. É. Terremoto, ciclone, furacão, enchentes, tsunami, tudo isso faz parte de um processo, de um planeta que está evoluindo também.
Já teve muito mais. Nós já tivemos um período da história onde as erupções vulcânicas eram um número muito maior do que hoje em dia. Então nós temos essas características geológicas, terrestres, de acordo com o planeta. Que, claro, quem habita aqui também tem o seu grau de inferioridade. A humanidade terrestre, para subsistir, está condenada a um labor penoso. Milhões de homens jungidos ao trabalho não sabem o que é descanso, nem sabem o que é bem-estar, por causa dessas diferenças que nós encontramos. Então existem pelo planeta fora pessoas que não sabem o que é ter uma vida com comodidade, ter descanso semanal. Existem pessoas que ainda vivem em regime de escravidão, embora em nenhum lugar do mundo isso seja permitido na sua lei ordinária. Isso é um mal ainda, de irmãos que escravizam outros irmãos. Existem relações íntimas entre a ordem física dos mundos e o estado moral da sociedade que os povoam. Os mundos imperfeitos, como a Terra, são reservados, em geral, às almas ainda em baixo grau de evolução. Vamos entender isso. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Como está registrado em João, capítulo 14, versículo 2. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Kardec traz para a gente a classificação dos mundos de uma forma didática. Então, o planeta é primitivo. O que é o planeta primitivo? Era o planeta Terra na época dos homens das cavernas. Ele era primitivo. Aí existe um período de transição entre um e outro, né? E aí nós chegamos no planeta de provas e expiações, que é o que a Terra ainda está. Nós estamos vivenciando neste momento um período de transição. A Terra está evoluindo para um planeta de regeneração, que é o próximo da escala evolutiva. Mas para que esse planeta se transforme num planeta regenerado, é necessário que nós também nos regeneremos, que nós pratiquemos mais o bem do que o mal. Então nós estamos vendo aqui nessa escala que o planeta que nós vivemos, ele ainda é inferior, ele é o segundo da escala. Então os dissabores que a gente encontra, as dificuldades que a gente encontra, é característico desse planeta. Depois desse planeta de regeneração, que ainda terá o mal, mas num grau bem inferior do que a gente encontra agora, depois um planeta feliz, depois um planeta puro, ditoso. Então os planetas felizes e os planetas puros, aí sim, aí existe um equilíbrio, aí existe uma harmonia, porque os espíritos que ali habitam com a essência do bem, de fazer o bem, de viver bem em coletividade. Nós estamos então percebendo que o nosso planeta ainda é bem inferior. Por isso que nós nos deparamos com tanta inferioridade neste planeta, porque não tem como o planeta mudar e nós não mudarmos. É uma conjugação. O planeta muda, nós mudamos. Aqui, e aqueles que não mudarem? E aqueles que não regenerarem? Aí eles vão ser convidados a uma mudança e eles vão para um planeta primitivo. Mas isso aí não é um retrocesso? Não. Ele está aqui. Provas e expiações, tá? Vai para a regeneração. Ele ainda não conseguiu. Aí ele vai voltar para um planeta de provas e expiações. Que planeta que vai ser esse? Nós não sabemos. Mas os espíritos estão tendo, por isso que os amigos espirituais dizem que muitos espíritos estão tendo as suas últimas oportunidades aqui. Então por isso que de vez em quando a gente vê coisas assim que a gente se assusta muito. Porque eles estão tendo oportunidades. Porque a oportunidade é dada para todos. Então, sobre o mal, Leon Denis diz que o mal, a dor, o sofrimento, atributos da vida terrestre, têm forçosa razão de ser. São o chicote, a espora, que nos estimulam e nos fazem andar para a frente. E sobre esse ponto de vista, tem um caráter passageiro. É a condição da alma ainda criança que se ensaia para a vida. Nós estamos então na nossa infância espiritual. Nós ainda não adquirimos uma maturidade espiritual. Então, como criança, nós estamos vivendo num planeta ainda infantil nesse sentido. Pelo simples fato dos progressos feitos, vai pouco a pouco diminuindo o mal, desaparece.
dissipa-se à medida que a alma sobe os degraus que conduzem ao poder, à virtude, à sabedoria. O mal não tem existência real. Não há mal absoluto no universo, porque ele é temporário, ele é efêmero, ele vai passar, ele vai deixar de existir. Provavelmente nós já ouvimos a frase também: o mal está nos olhos de quem vê. É uma outra realidade também. Porque se eu não tenho aquilo, como é que eu vou identificar aquilo em alguém ou em algum lugar? Por isso que Jesus olhava para todo mundo com tanta bondade, com tanto carinho, com tanto amor. Nós não fazemos isso. A gente escuta uma notícia e a gente julga e condena a pessoa, sem saber realmente se aquilo ali é verdadeiro, sem saber o que está por trás daquilo ali, sem tentar compreender a situação. Então o mal realmente está nos olhos de quem está vendo. E depende também, porque se foi um dos meus que praticou o mal, eu justifico. Agora, se foi alguém que fez o mal com um dos meus, eu avanço. Jesus não fazia isso. Imparcial. O mal era o mal, o bem era o bem. E outra coisa, ele sabia distinguir a pessoa do comportamento da pessoa. Vocês ouviram dizer que Jesus bloqueou alguém no WhatsApp dele? Cortou relações? Com Judas, que ele sabia que ia trair? Com Pedro, que ele sabia que ia negar 3 vezes? Não. Esse é o nosso modelo. Esse é o nosso guia. Então é esse que nós temos que acompanhar e que seguir. Então, sobre justiça e responsabilidade, Leon Denis diz: a justiça evidencia-se no universo. Deixa de haver eleitos e desamparados. Sofrem todas as consequências de seus atos, mas todos reparam, resgatam e cedo ou tarde se regeneram para evoluírem desde os mundos obscuros e materiais até a luz divina. A justiça não é uma palavra vã. Há uma sanção para todos os deveres e compensações para todas as dores. É muito interessante, porque se a gente traz para a nossa realidade, vamos ver se a gente consegue entender essa justiça divina. Vamos imaginar um pai ou uma mãe com 2 filhos e dá para um uma caixa de bombom e dá para o outro um bombom só. Foi justo ou foi injusto? À primeira vista parece que foi injusto. Mas se eu disser para vocês que aquele que ganhou a caixa de bombom colocou o lixo para fora, lavou a louça, arrumou o quarto, e o outro que ganhou um bombom não fez nada, agora foi justo? Então, para Deus não existe um filho bom ou um filho ruim, todos são seus filhos. Agora, cada um recebe de acordo com as suas obras, de acordo com o que fez por merecer para receber. Então é uma justiça perfeita, igualitária. E a doutrina das vidas sucessivas é um resplendor da ideia de justiça. Por quê? Porque ele está tendo uma oportunidade de se refazer naquela área. Vamos imaginar alguém que lá no passado massacrou milhões, e ele vem agora como um cientista salvando vidas. É isso aí. A reencarnação está dando uma oportunidade para ele de se ressarcir diante dessa lei, de cobrir aquele mal com o bem. Então isso é magnífico. E todas as nossas vidas, elas são solidárias uma com as outras e se encadeiam rigorosamente. Então não tem esse negócio não, eu vou poluir o planeta porque eu vou desencarnar mesmo, não vou voltar, deixa para quem está aí. Deixa quem está aí, somos nós que vamos voltar. Essas vidas, elas são solidárias entre elas. O que aconteceu lá atrás no passado, nós estávamos lá. No futuro nós estaremos também. Tudo isso se encadeia rigorosamente. Então tem esse negócio da gente fazer uma coisa aqui hoje, achando que o futuro, então eu vou desmatar a Amazônia porque eu não vou precisar dela. Vamos precisar sim.
mesmo que a gente não reencarne no Brasil. É o pulmão do mundo. Então nós precisamos cuidar do meio ambiente, sim. Então, com ela, o homem aprende a suportar, sem amargura e sem revolta, as existências dolorosas indispensáveis à sua purificação. Mas Leon Denis também nos traz um alerta. Ele diz: não nos esqueçamos uma coisa: as existências obscuras, as vidas humildes e despercebidas serão em muito maior número para cada um de nós, ao passo que os homens que possuírem a abastança, a educação e a instrução representarão a minoria na totalidade das populações do globo. Por quê? Porque nesse processo de reparação existe um número muito maior de espíritos nessa situação do que na outra. E vai precisar. Então esta sociedade, a qual nós teremos pedido muito e dado pouco, virá a ser outra vez nossa sociedade. E aí nós vamos achar que ela é uma sociedade madrasta, porque nós somos filhos egoístas e ingratos. Ah, por que eu tenho que usar máscara eternamente? Porque o ar está poluído. Mas aonde começou essa poluição? O que a gente aprendeu com isso? O que a gente aprendeu com a pandemia? Se a gente não aprendeu nada, nós vamos deparar com outras pela frente. Qual é a lição que foi aprendida? Como então melhorar? Graças a Deus, né, gente? Tem como melhorar. Ele diz: com mais tolerância e benevolência. E nós estamos precisando demais de tolerância. Difundir em torno de si a luz, a esperança, a consolação. Distribuir mais luz, distribuir mais esperança. Está ruim, mas vai melhorar. O que a gente pode fazer para melhorar? Não é ver tudo um caos, tudo arruinado. O bem pessoal tornar-se o bem de todos. Pensar na coletividade, pensar no outro. Nós ainda somos muito egoístas. A gente empurra para entrar no ônibus primeiro, para sentar. A gente finge que não está vendo uma pessoa idosa para dar o lugar a uma gestante. A gente, se puder furar a fila, a gente fura. Se a gente puder colocar no estacionamento área azul e não pagar, a gente coloca. A gente larga carrinho de supermercado em qualquer lugar, no supermercado, quando a gente já acabou as compras. A gente é incapaz de voltar no lugar, de dar a vez para alguém, de pensar no outro. Então a gente precisa trabalhar para que o bem de todos exista, para que a nossa sociedade seja melhor. Cooperar mais ativamente para o melhoramento da sociedade. Derramar em volta de nós, com coragem e perseverança, as verdades que asseguram o dia de amanhã com sociedades fortes e felizes. Ah, não dá para ser feliz num país onde existe muita corrupção. E as nossas corrupções? Ah, eu nunca fiz. Não? Nunca falsificou uma carteirinha de estudante? Nunca comprou nada pirata? E por aí vai. Então a gente às vezes atira pedras, mas a gente não olha para dentro de nós mesmos. Então, neste capítulo, Leon Denis nos mostra que o problema do mal é fruto das nossas ações, das nossas omissões ou da nossa livre vontade, da nossa escolha. Fazemos o bem ou fazemos o mal, nós escolhemos. Essas situações nos trazem responsabilidade, de modo que todas elas são administradas por uma justiça divina que está impressa em nossa consciência. E por que eu reforço justiça divina? Porque muitas vezes nós cometemos erros e ninguém vê, e que diante da justiça dos homens fica impune. Mas nós temos uma consciência. E a lei de Deus está escrita nela. Então nós sabemos. Então o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E Leon Denis finaliza o capítulo dizendo: sede unidos, porque sois irmãos,
Irmãos neste mundo, irmãos na imortalidade, trabalhai em comum para tornardes mais suaves as condições da vida social, mais fácil o desempenho de vossas tarefas futuras. Trabalhai para aumentar os tesouros de saber, de sabedoria, de poder, que são a herança da humanidade. A felicidade não está na luta, não está na vingança, está na união dos corações e das vontades. Nós agradecemos a todos aqueles que estão conectados conosco, participando do 8º Congresso Espírita Online da FEAC, da Rádio Evoluir, rogando a Jesus que nos ampare, que nos fortaleça, que nos ajude, para que essas palavras de Leon Denis toquem os nossos corações e que nós possamos, a partir de agora, nos transformarmos em pessoas melhores. E que a paz do Cristo reine entre nós. Muito obrigada. Agradecemos a Verônica, a linda lição que nos trouxe.